Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula da Escola Municipal de Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, professora de ciências de vocês. Espero que vocês estejam aí para interagir conosco, não é? Meu sinal é... E aí estamos com a nossa querida amiga Gisela, que vai conosco nessa linda viagem do conhecimento. Quero que vocês prestem bastante atenção que o nosso tema de hoje é a formação das marés, a atração gravitacional da Lua e do Sol. Então, na aula anterior nós vimos as fases da Lua, né? E hoje nós vamos ver que influência tem a Lua, o Sol, na formação das marés. Então, prestem bastante atenção, vai ser uma aula bem interessante, tá certo? Então fiquem atentos, peguem lápis, caderno, para que vocês possam anotar. Então lembrando a vocês que as nossas aulas são digitais, está disponíveis para vocês na televisão, né? No celular, no YouTube. Então é importante que vocês baixem as nossas aulas aí com o QR Code, peguem o celular ou iOS ou Android, está aí na nossa telinha o QR Code, e que vocês podem baixar a qualquer momento para que vocês possam interagir conosco ao vivo aí. Estamos aí com a professora, sempre vai ter uma professora conosco, tá certo? E que nessa interação vai ajudar muito para que as nossas aulas possam fluir bem com a participação de vocês. Convide os coleguinhas, divulguem aí que nossas aulas nesse horário vai estar passando todo nesse horário, tá certo? Para as aulas de vocês, e é uma continuação. Quem não assistiu às aulas anteriores, elas ficam disponíveis no YouTube, então acessa lá na plataforma Educa Recife do YouTube, que as nossas aulas vão estar disponíveis para vocês terem uma continuação dos nossos conteúdos. Então fiquem atentos, tá certo? E também trazendo para vocês como aula de ciências, lembrando a vocês que também a pandemia não acabou. Cuide e se cuide, então os cuidados, não é? O álcool gel, lavar as mãos, a máscara ainda deve ser utilizada em aglomerações ao sair de casa. Então é importante ter esse cuidado, porque também vamos ter contato com as pessoas da nossa casa, da nossa família, os idosos, crianças. E outro alerta também, o mais importante, a vacina. Completar o esquema vacinal é muito importante para você ficar já imunizado, e vamos combater esse vírus aí que está indo, voltando, e para que nós possamos voltar às nossas escolas, assistir às nossas aulas, né, presenciais, com todos os nossos coleguinhas, poder abraçar. Então vamos ficar atentos e ter esse cuidado que realmente ainda não acabou. E todo mês nós temos um projeto de todo mês, aquelas doenças que são esquecidas um pouco e não temos o cuidado, então todo mês existe um mês e uma cor para cada doença. Então eu trago para vocês o mês de março, né? O que é que temos no mês de março? Então, o mês de março, câncer de colo do útero, um alerta de conscientização, endometriose e o câncer de colo retal. Então, vou trazer aqui a professora Isabel para ela já dizer como está o nosso chat e também falar um pouco dessas doenças. E aí, professora, como está aí? Pois é, professora Cláudia, já estamos contando aqui com a participação de Beatriz, da Escola Sociólogo Gilberto Freire, e Emily, né, que também já desejou para a gente um bom dia, e também a aluna Clara, que acabou de entrar. Sejam todas bem-vindas, né? E como a professora Cláudia acabou de falar, falem para os amigos como foi que vocês conseguiram entrar, ensinem para eles, para que mais colegas de vocês possam participar desse nosso momento ao vivo. E a respeito aí das doenças, né? A questão aí do câncer do colo de útero, a questão da endometriose, que vai atingir aí as mulheres, é a questão da prevenção, é muito importante. Então, a endometriose vai apresentar aí a questão de cólicas muito fortes, e é um distúrbio que acontece aí no útero, né, da mulher, que vai apresentar uma característica diferente, uma formação de célula fora do útero, trazendo aí esse desconforto. Então, num sinal de uma cólica muito forte, é importante procurar o médico para que ele possa verificar como sanar essas dores, né? Que não é, a dor não é bem-vinda nesse sentido, a gente não vai querer ficar com dores, que medicamento tomar e, se possível, continuar aí investigando, né? Quem sabe já não seja a questão aí da endometriose. E a questão do câncer de colo
né, do útero, também a questão aí de uma investigação e a ida regular, o médico vai prevenir. Já o colo retal, que vai atingir tanto homens como mulheres, também é importante, né? E aí vai agravar esse tipo de doença, vai aparecer mais numa idade mais avançada. E a gente continua falando aqui que a prevenção é o mais importante. Quando é diagnosticado no início, todas as doenças vão ser mais fáceis de serem curadas, né? E aí já estou passando aqui a professora Cláudia, que estamos aqui com 3 alunas, né, interagindo bem conosco, viu, professora Cláudia? Lembrando aí os nomes, Beatriz, Clara e Emily. Ah, que bom, professora Isabel, que nós já estamos com 3 alunas participando. Beatriz, bem-vinda, Emily, Clara. Que bom que vocês estão aqui. Lembrando a vocês que nossas aulas, elas são preparadas com muito carinho para vocês. Divulguem aí com os coleguinhas de vocês para assistir às nossas aulas, tá certo? É muito importante a participação de vocês. Então, como a professora Isabel falou, nas doenças, né? Então, a prevenção é tudo. Vamos nos prevenir. Qualquer sintoma, vamos pedir às mães, aos pais, para levar no postinho de saúde para fazer a prevenção do que estiver sentindo, tá certo? E aqui nós trazemos para vocês o início da nossa aula, né? Formação das marés, a atração gravitacional da Lua e do Sol. Nós vamos ver que influência tem a Lua e o Sol na formação das marés. Mas para isso, eu tenho que dizer a vocês o que são marés. O que será que são marés? Então, são movimentos oceânicos, né? E esses movimentos, eles ocorrem periodicamente, né? E são caracterizadas pela subida e descida do nível do mar. Então, essa subida e descida, ela vai ocasionando as marés, ou uma maré alta, ou uma maré baixa. E aí vamos ver que influência, né? Quem é que influi tanto para ter? Tem dia que você vai à praia, a maré está bem baixinha, que às vezes não dá nem para um banho. E tem dia que a maré está tão alta que você não consegue entrar no mar. Então vamos ver como é que elas se formam, quem influencia nessa formação toda é o nosso tema de hoje, e como é que ocorre essa atração gravitacional da Lua e do Sol. Então como é que se formam as marés? Então, elas vão se formando em virtude da combinação das forças gravitacionais exercidas tanto pela Lua quanto pelo Sol, e isso é em função das suas posições em relação à Terra. Então, nós vamos ver como a Lua realiza o seu movimento, né? Nós vimos em aula anterior que a Lua realiza os 3 movimentos de rotação, de translação e de revolução, e esses movimentos eles também interferem na formação das marés, como também lua cheia, lua nova, ela também interfere na formação das marés, se é maré alta, se é maré baixa. Então, tudo isso tem uma certa influência. Então, se analisarmos o nosso universo, ele trabalha em constante movimento e também tem uma interação uns com os outros, né? Então, é daí que se forma a maré, é justamente a combinação dessas forças gravitacionais que existem tanto pela Lua quanto pelo Sol. Lembrando sempre que a Lua, ela exerce sempre uma força de atração bem maior do que o Sol. Então aqui nós temos, olha, como a Lua, quando a Lua, né, ela gira em torno de nosso planeta, ela vai exercer uma atração da Terra para si, e essa atração faz a água dos oceanos e mares subir e descer em diferentes regiões do globo. Porque nós vimos que a Lua, como ela realiza o movimento, então tem locais que é lua cheia, tem local que é lua nova, e também o movimento da Terra é todo um movimento sincronizado. Então, nesses movimentos, aí vai exercer tanto as mudanças de fases da Lua, como também essa atração que a Lua exerce, originando as marés, ou maré alta ou maré baixa, de acordo com a posição em que está. E observamos aqui que é em diferentes regiões que acontece isso, não é? A maré alta e a maré baixa. Quer falar alguma coisa, professora, sobre? Eu acho que é interessante, Cláudia, a gente falar, né, para os nossos alunos a questão quando estão planejando ir para a praia. É muito importante, né? Às vezes a família inteira quer fazer um bom passeio à praia, mas é interessante olhar a questão da tábua de maré. Então você vai lá,
pega seu celular e vai consultar a tábua de maré aqui, vamos dizer, se vai para Recife, se vai para a Praia de Boa Viagem. Porque, às vezes, quando você chega lá, não tem nem onde a família inteira, né, se reunir, até a faixa de areia está menor. Então, é muito importante, né? E também em relação à ação, né, a força da Lua e do Sol, a Lua está bem mais próxima. Então, por isso também que ela influencia mais. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora. Então, é importante vocês pesquisarem realmente quando vocês quiserem um passeio, se vocês vão querer uma maré alta ou uma maré baixa, e vai depender também do horário, né? A gente vai ver que ela passa umas 6 horas com maré alta, de acordo com o horário de determinado local. Então, é bem interessante e às vezes a gente vai e nem observa isso. Aí, às vezes, a gente chega, não tem, tá a maré muito baixa, o horário. Aí depois você vai ver se você vai passando mais tempo, aí já vai mudando, né? À medida que você vai passando, a maré já vai mudando. E essa interferência é justamente do movimento que a Terra realiza e o movimento que a Lua realiza também. Nós vimos em aulas anteriores que a Terra realiza os 2 movimentos, né, o de rotação e de translação. Isso também interfere com o movimento da Lua, que são 3, que é rotação, translação e revolução. Então, esses movimentos é aí que vai interferir realmente nessa atração que a Terra exerce, né, e que a Lua tem essa atração gravitacional, fazendo com que ocorra essa mudança de maré, maré alta, maré baixa, dependendo do horário, em que horário o pescador vai pescar, que hora ele prefere, para navegação, né? Então, as marés, elas exercem quem vai praticar esportes precisa de uma onda, né, professor? Uma onda grande. Então, em que horário ele vai? Quais os mares que dão essa capacidade para que ele possa surfar, né? Então, existem vários fatores. Às vezes, a gente nem se liga muito nessa maré baixa, maré alta, a gente vai para qualquer maré. Mas as pessoas que dependem realmente que existe a maré e de acordo com a maré que está acontecendo naquele momento, vai influenciar muito no que ele está fazendo naquele momento. Aí nós temos aqui a maré alta, também chamada de pré-mar ou pré-mar. E quando é que isso acontece? Quando o nível máximo atingido pelas águas de uma maré cheia. Então, essa maré alta, também chamada de pré-mar, é o nível máximo de maré alta que acontece no mar, exercido também pela força de atração que a Lua tem, né? A força de atração gravitacional que a Lua exerce. O Sol exerce mais de forma menor, mas a Lua exerce grande força. Então, quando está realmente a maré alta, uns chamam pré-mar, mas é o nível máximo de maré que atinge nos oceanos. E também temos a maré baixa ou baixa-mar. É outro tipo de a maré quando ela está bem baixinha e o nível mínimo atingido pelas águas após a vazante. Então, após a vazante é também o nível mínimo atingido. Então, é chamado de realmente maré baixa. É aquela maré que você chega e você consegue até andar, né, professora? Isso. Existem praias que você chega e está tão rasinha que você caminha quase quilômetros para chegar onde tem água. Mas depois de um certo tempo, você já vai vendo que o mar já está trazendo essa água. Quando nos locais que está maré baixa, existem locais que essa água está indo para os locais de maré alta. E assim sucessivamente. Depois aquele local já está tendo maré baixa e essa água já está voltando para o local que você está. Por isso que é importante você pesquisar os locais, como estão as marés naquele momento. Os jornais escritos, né, eles todo dia eles informam como estão as marés, né? Os pescadores, os navegadores, então eles pesquisam muito sobre isso, essa importância das marés para as atividades que eles vão realizar. Então é importante a gente também ficar atento, né, professor, o que é que a gente vai fazer no mar, o que é que a gente vai querer encontrar lá. Então pesquisa a maré e o horário. Lembrando sempre, né, professora, da questão do sol. Então a professora aí, eu acho que tem alguém falando aí alguma coisa, professora, diga aí. Eu tenho aqui Ronald, que está dizendo que esse assunto é muito interessante e Ramon está concordando. Pois é, Ramon e Ronald, é muito interessante para esse conhecimento científico, né, em relação à ciência, à disciplina de vocês, mas
também em relação ao dia a dia, à vida, né? Você consultando antes vai poder aproveitar mais, né? Aí eu não vou na hora do sol muito intenso, mas vou na hora que o sol, à tarde, aí dá uma olhadinha antes na maré para ver se está legal, para tomar um banho, para reunir a família, não é? É muito importante. Então, já estamos contando com mais 2 alunos, professora Cláudia, Ronald e Ramon. Agora eu vou pedir, coloque o nome da escola de vocês para a gente ficar sabendo e agradecer aqui o incentivo aí dos professores, dos coordenadores, gestores da escola. Ah, que bom, Ronald e Ramon. Bem-vindos, viu, à nossa aula. Fico feliz que você está interessado aí nessa aula. Ciências é tudo. Eu gosto muito de quem gosta de ciências, né? Também das outras disciplinas, porque cada disciplina ela é importante para a nossa vida. Então, eu adquiro conhecimento em língua portuguesa, eu posso trabalhar ciências em língua portuguesa, ter essa interdisciplinaridade. Então, isso aí é muito importante e é um conhecimento bem importante, né, que nós estamos vendo aqui. E às vezes nem encontramos nos nossos livros esse assunto. Então, temos também a maré lunar, né? Essa maré lunar a gente vai ver que ela vai influenciar na maré alta e a maré baixa. E como é que acontece isso? Então, as maiores marés, elas são causadas pela Lua, em regra geral, quando a Lua se encontra o mais próximo possível de um local, ou do lado oposto da Terra, temos a maré alta. Aí, nessa imagem que vocês estão vendo aí está mostrando a Lua, não é? Quando ela está mais próxima, causa a maré alta, né? E nos polos vocês podem observar, e a maré baixa ao lado. Normalmente acontece quando a Lua está cheia ou lua nova, a maré está alta. Quando a Lua está quarto minguante e quarto crescente, ela está baixa. E ocorre mais ou menos a 2 semanas, porque lua cheia e lua nova, elas vão interferir na maré alta, aí vai ser maré alta. Se a gente olhar também a lua, às vezes não atinge o pico total, porque ela está atingindo mais em outro local, dependendo também do local em que você está. Então, observem aí que é bem interessante essa questão da posição da lua, né? Essa influência que a lua exerce. E isso acontece realmente nos movimentos que ela realiza. Então, como a Lua realiza o seu movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, o seu movimento de translação e o seu movimento de revolução. E a Terra também realiza o seu movimento. E aí, professora, temos novidades aí? Sim, Clara coloca que a escola dela é a escola Dr. Rodolfo Aureliano, Ramon agradece, né, diz obrigado. E Ronald, ele traz aí para a gente um questionamento, professora Cláudia. Ele diz, isso envolve a relatividade? Né? Ele está perguntando se esse movimento envolve a gravidade, né, Ronald? A questão aí da gravidade. Então, a relatividade vai ser um outro momento. A professora Cláudia vai também complementar aí a sua... gente, a relatividade vai ficar em outro momento. É realmente a força da gravidade que é exercida tanto pela Lua com a Terra, como a Terra com a Lua. E o Sol também. Mas o nosso tema aí, nós estamos vendo que é a Lua que exerce a maior gravidade, tá certo? Isso aí a gente vai ver. Então, existe também a maré solar, não é? Essa maré solar, aqui eu mostro a vocês que apesar de ter uma massa muito maior que a da Lua, o Sol exerce uma maré sobre a Terra de cerca de metade do que aquela causada pela Lua. Por causa do Sol, as marés altas de um local ocorrem por volta do meio-dia e da meia-noite. Eu acho que vocês já viram que alguns pescadores, eles preferem pescar durante a noite e volta durante o dia, porque eles vão conseguir mais peixes em tempos de maré alta. Então, eles também, os pescadores que dependem disso, eles ficam atentos a essa questão dos tipos de maré, né? E aqui a maré lunisolar. Por que maré lunisolar? Porque é um efeito combinado das marés causada pela Lua e pelo Sol, e é chamado de maré lunisolar, porque os dois estão exercendo essa força de atração. Devido à rotação da Terra e dos movimentos orbitais da Terra e da Lua, as marés vão ocorrendo cada dia em horários ligeiramente diferentes. E é aquilo que eu falei para vocês, dependendo de um local para outro. E existe sempre essa troca de força de atração gravitacional
que a Lua exerce sobre a Terra exerce sobre a Lua e o Sol também exerce sobre a Terra. E essa força de atração realmente ela vai interferir nos tipos de marés, maré cheia, maré baixa e etc., de acordo com o tempo a forma que estiver a Lua mais próxima da Terra ou mais distante e de acordo com os movimentos que elas realizam, porque eles não são parados no universo, né? O planeta Terra, a Lua, eles estão em constante movimento, realizando aquele movimento de forma bem organizadas. E o que é amplitude ou coeficiente de maré? Então, ele é um termo utilizado para designar a variação entre o nível mínimo da maré baixa e o nível máximo da maré alta. Quanto à sua amplitude, as marés elas podem ser de dois tipos: marés de cisígia e maré de quadratura. Então, vamos ver o que é isso, professora. Aí nós vamos ver aí que os dois tipos, a Lua, ela exerce uma grande influência sobre. Primeiro, vamos ver as marés de cisígia. E o que é isso? Então, elas ocorrem nas ocasiões em que o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Nesse caso, a sobreposição das marés lunares e solares e, consequentemente, temos as marés altas ainda mais altas e marés baixas ainda mais baixas. E essas marés ocorrem cada 2 semanas, correspondendo lua cheia e lua nova. Então, quando ocorre isso, observamos aí que realmente a Lua ela exerce grande influência para que ocorram as marés altas e as marés baixas, e sempre em lua cheia e lua nova. E temos aqui as marés de quadratura. Então, quando é que ocorrem as marés de quadratura? Então, já é o contrário da maré de cisígia. É quando a Lua e o Sol, eles formam um ângulo reto. A imagem aí não está aparecendo para vocês, mas tinha uma imagem aí para vocês observarem. Na outra também não apareceu a imagem, mas aí vocês veem que é porque quando a Lua e o Sol, eles formam realmente um ângulo reto. Então, na imagem que eu tinha colocado, dava para ver realmente como estaria o ângulo reto e tendo como vértice a Terra. E nesse caso, temos as marés mortas, diferentes da maré de cisígia, e que correspondem à Lua crescente e Lua minguante. E é importante que a gente observe também no nosso calendário em que Lua nós estamos. Né? Nós temos aí vários locais, né, professora, que podem nos fornecer a observação da Lua. Nós fizemos uma visita quinta-feira, não foi lá no Alto da Sé, no Observatório de Astronomia. Então, nós estávamos observando no telescópio a Lua em tempo hábil mesmo. Então, foi bem interessante. Então, é importante que a gente observe, que leia, pesquise na internet, que Lua nós estamos, né? Que interferência está acontecendo e as marés, como é que estão? Então, acontece dessa forma. Professora, quer completar alguma coisa? Essa questão, né, do alinhamento. Então, quando diz que ela forma um ângulo reto, né, eu vou utilizar aqui meu braço para mostrar, e aqui a caneta para continuar aqui o ângulo reto. Poderia ser meu braço completo. Então, é como se dividisse, né, as forças. Então, se está dividindo as forças, então a questão aí da maré baixa ou muito baixa. Né? E quando vou esticar o braço, aqui eu tenho o Sol, a Lua e a Terra, então a soma de todas das duas forças interferindo aí na Terra também junto com o seu movimento de rotação. Então, essa questão aí da maré muito alta e muito baixa, né, a maré morta, está relacionada à posição que a Lua, acho que a professora Cláudia agora vai mostrar a posição aí, não é, Cláudia? É, professora. Então, aqui apareceu a minha imagem aqui já mostrando os dois tipos, né? Maré de cisígia e maré de quadratura. Observem aí a influência, né, nessa imagem da Lua. Então, Lua nova e Lua cheia. Então, tem a maré solar e a maré lunar, formando as marés vivas. Já no outro lado, abaixo, vocês estão vendo as marés mortas ou marés de quadratura. Observem quando a Lua é minguante ou a Lua crescente. Então, ocorre essa mudança, então acontece a maré morta, chamada maré morta ou maré baixa, né? E a importância das marés, como é que nós vemos? Então, trabalhadores da pesca e da navegação, eles guiam-se pelas previsões de movimento das águas oceânicas para que eles possam realizar suas atividades.
E as marés também, elas são muito utilizadas como fonte geradora de energia elétrica. Então, ela é muito importante nessa questão aí. E também eu trago um convite para vocês, né? Porque normalmente a astronomia é uma ciência que ela vai estudar o universo, galáxia, estrelas, planetas e vários fenômenos. E por isso aí o homem sempre teve curiosidade em relação ao sol, ao céu. Então, em relação ao céu, o homem sempre foi curioso, desde a antiguidade, a observar o céu e pesquisar como era a lua, como era exercido todos esses movimentos. Então, nós temos um convite para todos vocês. Que tal participar do nosso clube de astronomia? O que é que vocês acham? Vocês topam? Mas como é que isso vai acontecer, professora? Na sua escola, quando voltarem às aulas, seu professor ou professora vai fazer a inscrição da escola, vocês vão procurar o professor de ciências, né? Para que eles façam a inscrição da escola e dos alunos que desejam participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Em parceria conosco aqui, professora Cláudia, professora Isabel e tem também a professora Carol, nós vamos preparar os alunos e as alunas para esta prova e aí a escola aplica a prova, né, professora, e publica os resultados. Nós não podemos aplicar e depois a própria escola, com a comunidade escolar, prepara um movimento para a premiação, se alguém for premiado. E eu pergunto a vocês, e você também será um tripulante dessa viagem espacial? Então pensem um pouquinho. Professora Isabel, o que é que a senhora quer complementar daí? Pois é, pessoal, estamos fazendo esse convite a todos vocês. Quem gosta de astronomia, quem tem curiosidade em relação à astronomia, vem participar conosco desse clube de astronomia. Então, eu estou me despedindo de vocês e durante as nossas aulas nós vamos explicar mais como isso vai acontecer. Tchau, tchau, pessoal. Bem-vindos, viu, pessoal, ao nosso clube de astronomia. Procurem aí os professores de vocês. Estou me despedindo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada por estar aqui conosco. Tchau, tchau.